Vamos lá, pessoal, você vai se ligar no vídeo de hoje que a gente aí vai falar aí um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga e vamos falar sobre Atenas. Vamos para a parte 4 e também a parte final, então se liga no vídeo. Bem, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre Atenas, certo? Que era uma cidade aberta ao comércio, uma cidade rica, dinâmica e também democrática, né? Que apresentava-se justamente o oposto à cidade de Esparta. Se Esparta era uma cidade mais agrária, oligárquica, fechada, Atenas não, ela está aberta, ela está querendo dinamismo, ela busca sempre trazer algo novo, por isso que a gente fala que é o oposto, não é isso? Bem, então vamos lá. Ela é o berço da democracia, certo? Então Atenas ela destaca-se como o maior centro cultural, político e econômico da Grécia, né? É uma cidade que foi fundada pelos povos jônicos e tornou-se, né, um padrão de desenvolvimento das grandes cidades-estados, certo? Ela está localizada na região da Ática, nas proximidades do Mar Egeu, que vai justamente facilitar essa questão do desenvolvimento, certo? E também o que envolve um pouquinho aí do comércio marítimo, certo? Então é o grande berço, é também o berço da civilização ocidental, certo? Lembre-se sempre disso, certo? Bem, a sociedade grega a sociedade ateniense está dividida aí entre eupátridas, que são os chamados bem-nascidos, que é a camada aristocrática que detinha todos os privilégios, além, lógico, de serem os donos, né, das grandes terras. Nós temos os georgóis, que são os pequenos proprietários em regiões pouco férteis. A gente sabe que Atenas não tinha, né, uma facilidade nessa questão de fertilidade da terra, como tinha em Esparta. Então, as terras são poucas. Nós temos os tetas, que não possuíam terras, mas eram trabalhadores assalariados, recebiam em troca de seus trabalhos. Nós temos aí os demiurgos, que são comerciantes e artesãos, que ficam ali justamente no litoral para facilitar a questão do comércio. Nós temos os metecos, que são os estrangeiros que moravam na cidade, que dedicavam-se principalmente ao comércio e artesanato, mas também não possuíam nenhum tipo de direitos políticos, né? E também não podiam comprar terras. E na base da sociedade aí nós temos os escravos, né? Que eram prisioneiros de guerra ou por dívidas. Então nós temos aí os eupátridas, que são os bem-nascidos, os georgóis, pequenos proprietários, os tetas, que eram trabalhadores assalariados, demiurgos, que eram artesãos e comerciantes, metecos, estrangeiros e escravos, né, os prisioneiros de guerra ou dívida. Bem, a base da economia, como eu falei para vocês, ela está desenvolvida no comércio e a produção agrícola ficava a cargo dos escravos. Lembrando que era pequena, certo? A questão da produção. A manutenção da escravidão na cidade foi fundamental, tanto para o desenvolvimento da economia, como para a consolidação da democracia, possibilitando assim uma situação política mais equilibrada, na medida em que as camadas populares tiveram algumas de suas reivindicações atendidas. Ao preservar o trabalho escravo, a elite econômica tinha grande disponibilidade de seu tempo para participar das assembleias e das demais atividades políticas, já que essa elite econômica era justamente as pessoas que decidiam a política dentro da cidade de Atenas. Então é uma democracia, entre aspas, certo? Que a gente deve se analisar e deve se ater também a isso, certo? Bem, em relação à política, nós tivemos inicialmente uma monarquia aristocrática. Bem, essa foi a primeira forma de governo de Atenas, onde o poder era exercido por um rei, que era chamado de Basileu. Aos poucos, o poder do rei foi sendo limitado pelos eupátridas, né, que eram os bem-nascidos. Após a monarquia aristocrática, nós tivemos uma oligarquia, onde o governo passou a ser exercido por um conselho de eupátridas, chamado de arcontado. Isso aí, pessoal, é o desenvolvimento da política, certo? Os aristocratas encarregaram Drácon de elaborar um código de leis escritas para a cidade. Eram leis rígidas,
porém não conseguiram resolver os conflitos que existiam, justamente essas questões das desigualdades sociais. Certo? Outro legislador aí foi Solon, que vai propor medidas mais radicais a fim de resolver esses conflitos. E Solon vai ser o responsável por abolir a escravidão por dívidas, certo? Vai dividir os cidadãos em 4 classes, baseada na riqueza de cada uma delas, né? E vai determinar a relativa participação política de cada classe. Ou seja, Solon vai ser o responsável por trazer um pouquinho mais de democracia ao sistema político que estava sendo desenvolvido aí na cidade de Atenas. Bem, entretanto, as reformas de Solon não conseguiram apaziguar os ânimos. Essa crise facilitou a tomada do poder pela força. Aí nós tivemos, depois disso aí, nós tivemos a tirania, né? O período da tirania iniciou-se com Pisístrato. Esse tirano, ele deu terra aos aristocratas, deu terra dos aristocratas aos pequenos proprietários, concedeu empréstimos aos fazendeiros, incentivou a colonização e o comércio, além de construir grandes obras públicas. Então é uma tirania onde vai tentar diminuir a questão da desigualdade social, que era algo bastante latente, certo? E por fim nós temos aí a democracia com Clístenes, né? Que vai ser um outro tirano que vai ser o responsável por fazer nascer a democracia ao aperfeiçoar as leis de Solon. Então aquelas leis que Solon criou para tentar apaziguar os ânimos vão servir como base para que Clístenes possa, né, pôr em prática a democracia. Bem, em se falando de democracia, certo? Os direitos de cidadania foi ampliado. Passaram a ser considerados cidadãos os filhos de pai ateniense. Né? Clístenes vai criar a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos às pessoas consideradas perigosas pelo Estado. Serão exiladas por 10 anos, justamente para tentar mostrar e impor respeito. E a democracia ateniense vai atingir seu apogeu no século V a.C., com Péricles, né, que vai governar por 14 anos e vai promover Atenas tanto politicamente como também culturalmente. Pessoal, é bom a gente se ligar aí nessa questão aí, tá? Com Péricles é que a cidade de Atenas vai se tornar essa cidade cosmopolita, que existe em vários idiomas, uma cidade mais dinâmica. Então a gente se liga aí nesse carinha aqui chamado Péricles, tá? A gente vai focar e pensar sempre nele, tá? Mas ela começa a ser colocada em prática, tá? Com Clístenes, certo? Clístenes e aí depois com Péricles, ok? Bem, o governo democrático de Atenas era constituído da seguinte forma. Nós temos aí a Bule, certo? Que é uma assembleia encarregada da elaboração das leis. Nós temos a Eclésia, que ela votava as leis e escolhia os estrategos encarregados de fazer e executar as leis. No caso, estrategos aqui eram os cargos, as pessoas. E nós temos aqui a Ileia, que são os tribunais de justiça. Então ela funciona da seguinte maneira. A Bule vai ser a assembleia que vai elaborar as leis, poder legislativo. A Eclésia ela vai votar essas leis e fazer também a execução de quem serão os encarregados. Também é o poder executivo, junto com o legislativo. E a Ileia, que vai ser o que nós chamaríamos de executivo, né? Do poder executivo, judiciário, certo? Julga as leis. Bem, é importante lembrar que os cidadãos de Atenas representavam a minoria da sociedade. Não podiam participar da vida política as mulheres, os estrangeiros, que era um número bem considerável, os jovens e também os escravos.
Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoavam as instituições democráticas, consolidava-se aí o escravismo. Então vejam só, é uma democracia excludente, ok? Mulheres, estrangeiros, escravos, jovens não poderiam votar, eles estavam completamente aí à parte da sociedade. Então a democracia grega, em relação à democracia atual, a gente sabe que a democracia grega era direta e limitada aos proprietários, os ricos, e a nossa democracia ela representa a escolha do candidato que irão nos representar, né? Todos com maiores de 18 anos estão obrigados a exercer seus direitos políticos. Lembrem que esse ano é ano eleitoral, certo? Então só para aí vocês compararem aí, tá bom? Bem, se a gente fazer uma análise aí, nós temos Atenas, uma cidade cosmopolita, com economia mercantil, educação para o cidadão, e o regime político será a democracia. Esse esquemazinho é bem interessante, depois vocês podem aí parar para analisar melhor. Quando a gente pega Esparta, nós temos uma cidade com xenofobia, no caso os estrangeiros, eles estavam proibidos na cidade. Nós temos uma economia agrária, que ela é autossuficiente para garantir a subsistência do povo, uma educação para formar os soldados, e nós temos o regime político conhecido como oligarquia, que é um pequeno grupo dominando. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? E até a próxima. Valeu, brigadão!